mais um jornal New Team, com um capítulo inédito sobre o Tratado de Não Proliferação Nuclear. E hoje vamos ficar mais por dentro do assunto, começando com a repórter Isabela Rabelo. Boa tarde. O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é um tratado entre Estados soberanos assinado em 1968, em vigor a partir de 5 de março de 1970. Atualmente, conta com a adesão de 189 países, 5 dos quais reconhecem ser detentores de armas nucleares, entre eles Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China, que são também os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Em sua origem, tinha como objetivo limitar o armamento nuclear. Desses 5 países, no termo do tratado, esses países ficam obrigados a não transferir essas armas para os chamados países não nucleares, nem auxiliá-los a obtê-los. A China e a França, entretanto, não ratificaram o tratado até 1992. E depois de saber um pouco mais sobre o assunto, fiquem ligados ainda, pois teremos reportagens inéditas com as repórteres Sara Fernandes e Suzana Heller. Não percam! Pausa. Boa tarde, eu sou a repórter Sara Fernandes do jornal New Team e estou com a minha companheira jornalista Beatriz Samboy. E hoje vamos fazer um questionário sobre o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Estamos aqui em uma universidade e encontramos alunos de História. Qual o nome de vocês? Meu nome é Gabriel. Gabriel Siqueira. Qual é o objetivo do Tratado de Não Proliferação Nuclear? O tratado assinado em 1962 e em vigor desde março de 1970 tem como objetivo impedir a proliferação da tecnologia usada na produção de armas nucleares, promover o desarmamento nuclear e garantir o uso pacífico da energia nuclear produzida. Leandro Bessa. Quantos países aderiram ao tratado? Ao todo, 189 países aderiram ao Tratado de Não Proliferação. Apenas Israel, Paquistão e Coreia do Norte não fazem parte do acordo. Inicialmente, os norte-coreanos haviam aderido, mas se retiraram em janeiro de 2003. O Brasil é signatário desde setembro de 1998. Ao assinar o CNP, aqui os países se comprometeram. O tratado divide os signatários em 2 grupos, os nucleares armados e os não armados. De um lado estão 5 potências, também membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido e França, considerados nuclearmente armados, por terem fabricado ou explodido qualquer artefato nuclear antes de 1º de janeiro de 1967. Por meio do tratado, esses países garantiram o direito de manter suas armas atômicas, comprometendo-se não fornecer esses dispositivos ou repassar a tecnologia de sua fabricação a nenhuma outra nação, além de caminhar na direção do desarmamento nuclear. De outro lado, estão os demais países, que se comprometeram em desenvolver a tecnologia nuclear somente para fins pacíficos. Muito rápido. Vá. E vamos continuar com algumas perguntas. Gabriel, quem é responsável pela fiscalização dessas regras? A inspeção é feita pela Agência Internacional de Energia Atômica, que deve ter acesso a todas as informações sobre os programas nucleares dos signatários. E se a AIEA descobre que um país desrespeitou o tratado, encaminha o caso ao Conselho de Segurança da ONU, habilitando a tomar medidas para enfrentar o problema. Além das 5 potências, outros países possuem programas de armamento nuclear. Sim, a Índia, Israel, Paquistão e Coreia do Norte, que não são signatários do TNP. África do Sul, Iraque e Líbia já possuíram, mas abandonaram seus projetos nucleares em 1989, 1991 e 2003, respectivamente. Os países do Irã também desenvolvem programas nucleares com fins militares. Também queremos saber o que determina o protocolo adicional ao TNP. Criado em 1997, o documento autoriza a IAEA a inspecionar um grupo de desafiados nucleares esportistas. As instalações previstas no TNP ou qualquer outro lugar do país considerado possível a ser utilizado em um programa nuclear, como centros de pesquisas ou usinas. O protocolo também prevê amplo acesso da agência tecnológica nuclear utilizada pelo país, inclusive aos detalhes dos sistemas de enriquecimento de urânio. Os signatários do tratado são obrigados a aderir ao protocolo? Não, a adesão ao protocolo adicional é voluntária. Porém, as potências atômicas pressionam os países não nuclearmente armados a aderir. Elas alegam que programas nucleares, principalmente em nações pobres e estados,
são uma ameaça por incentivarem o terrorismo atômico. Na verdade, o temor está mais ligado aos riscos das chamadas bombas súbitas, artefatos explosivos convencionais misturados com materiais radioativos. E por que o Brasil hesita em aderir ao protocolo adicional? O governo brasileiro acredita que focar a discussão durante a Conferência da ONU no protocolo adicional pode desviar a atenção para que a Itamaraty considera ser o principal tema do TNP, o desarmamento nuclear. A não adesão do representante do governo brasileiro também acredita que as medidas previstas no protocolo adicional são invasivas. Desconfiam que além dos projetos das grandes potências é conhecer detalhadamente toda a tecnologia de enriquecimento de urânio por parte de signatários para implementar suas próprias técnicas nucleares, tudo sob o pretexto de enfrentar ameaças terroristas. A não adesão ao documento protegeria o domínio da tecnologia de cerco do urânio como combustível nuclear, as importantes reservas desse minério que o Brasil possui. Enquanto o protocolo poderia afetar a possibilidade de participação do país nesse mercado, apenas 3 nações detêm reservas de urânio e tecnologias para enriquecer: Brasil, Estados Unidos e Rússia. Vamos aos comerciais. Não percam, voltamos em 1 minuto. Espera aí. Bom, voltamos com o nosso questionário. Gabriel, por que esse posicionamento brasileiro é questionado? Ao decidir não assinar o protocolo, o Brasil pode levantar suspeitas de que os fins de seus programas nucleares não são pacíficos e corre o risco de ser relatado seus interesses diplomáticos, o boicotado em futuros acordos comerciais e para a transferência de tecnologia. Suspeita-se ainda que não há adesão ao protocolo possa estar com motivo o receio dos governantes brasileiros de verem descobertos procedimentos pouco ortodoxos para obter os equipamentos utilizados no processo, mesmo que seu projeto nuclear não tenha de fato desdobramento militar. A Constituição brasileira tem alguma cláusula sobre o assunto? Uma cláusula da Constituição de 1988 determina que o governo deve proibir a presença em território nacional de artefatos atômicos de ataque. O texto foi assinado após o Brasil obter domínio teórico e prático de todo o ciclo do combustível nuclear, da extração ao enriquecimento do urânio. Por que a conferência sobre o TNP trouxe à tona questões diplomáticas iranianas? O Irã afirma que os únicos objetivos de seu programa nuclear são realizar pesquisas médicas e gerar eletricidade. Porém, o fato de o Irã não declarar atividades atômicas sensíveis para a ONU e manter as restrições às inspeções tem diminuído a confiança de outras nações no país. Teherã já ameaçou eliminar outra nação, quando disse que o território israelense poderia ser riscado do mapa. Por isso, os Estados Unidos aproveitaram o encontro do TNP para pressionar o Conselho de Segurança da ONU a apoiar uma 4ª rodada de sanções internacionais contra o Irã, para garantir a redução de suas atividades de enriquecimento de urânio. O Brasil, assim como outros membros não permanentes do Conselho de Segurança, tem incentivado o acordo de troca de combustível, na tentativa de evitar a imposição de novas sanções, inclusive se oferecendo como mediador. Brazil now has become party to all international. Numa cerimônia protocolar, o chanceler Luiz Felipe Lampreia entregou os documentos de adesão do Brasil ao Tratado de Não Proliferação Nuclear e garantiu à secretária de Estado Madeleine Albright que o Brasil vai trabalhar ativa e criticamente para ajudar a eliminar a ameaça das armas nucleares da face da Terra. A etapa conclusiva de um ciclo que nos levou a renunciar a armas atômicas e que nos permitiu inscrever, em primeiro lugar, na Constituição, depois uma série de acordos regionais, bilaterais com a Argentina e agora, no nível mundial, esse nosso compromisso de só utilizar o átomo para usos pacíficos. Madeleine Albright fez um contraste entre o que considerou a atitude responsável do Brasil e o que chamou de folia nuclear da Índia e Paquistão, afirmando que a decisão brasileira de aderir ao tratado coloca o país no grupo das nações líderes do mundo.
We would hope that over time international investors will differentiate between... Mas foi a explícita e enfática declaração de apoio da secretária de Estado americana que chamou a atenção de todos. Madeleine Albright gastou metade de seu pronunciamento para reiterar que o Brasil merece tratamento diferenciado por todos os passos que já tomou e precisa continuar tomando para reagir às incertezas econômicas. Ela disse ainda que a estabilidade financeira no Brasil interessa profundamente a toda a região e aos Estados Unidos. Eu acho que há efetivamente uma decisão política profunda, e ela depois em conversa particular comigo o reafirmou, do governo dos Estados Unidos de apoiar fortemente e concretamente o Brasil e a América Latina nessa dificuldade da crise financeira que nós vivemos. Segundo Lampreia, o apoio dos Estados Unidos ao Brasil deverá surtir um efeito tranquilizador nos mercados financeiros. Da capital americana, o ministro das Relações Exteriores segue para Nova York, onde participa da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas na semana que vem. Cláudio Lessa, CBS Brasil. Bom, voltamos com o nosso jornal New Team depois das nossas entrevistas. E agora vamos ficar mais por dentro do assunto sobre a crise, com Isabela Rabelo. Bom, os novos poderes da AEA provocaram uma crise com a Coreia do Norte, em 1993. O país, que tinha se juntado ao tratado em 1985, ameaçou se retirar. Os norte-coreanos iniciaram o período de 90 dias de aviso prévio, exigidos dos signatários que desejam se retirar, mas foram persuadidos pelos Estados Unidos a suspender esse movimento um dia antes do fim do prazo. De acordo com a AEA, esse aviso prévio de 1993 não teria validade. Um porta-voz da agência disse à BBC que, do ponto de vista, a Coreia do Norte teria que informar a todos os outros signatários e ao Conselho de Segurança da ONU sobre suas intenções de se retirar do tratado, antes que o período de aviso prévio começasse a ter validade. O programa de energia nuclear do Irã é usado como pretexto para os Estados Unidos alegarem que o país desenvolve capacidade nuclear militar, o que tem provocado tensão crescente no Oriente Médio, apesar das declarações do governo do Irã de que o programa destina-se ao fornecimento de energia e uso científico, não para fins bélicos. Agora vamos conferir algumas entrevistas com os professores do Downer. Vamos saber a opinião de alguns professores, saber se eles estão por dentro do assunto da não proliferação de armas nucleares. Saber se o senhor sabe o que é esse tratado. É um tratado assinado por alguns países para que não haja a produção de novas armas nucleares no mundo. Você é a favor ou contra? Sou a favor, claro. Acho que a energia nuclear ela é eficiente, mas ela tem que ser utilizada para fins pacíficos e não para fins de destruição. Obrigada, professor. Por nada. Vamos aos comerciais. Não percam, voltamos em 1 minuto. Espera aí. Estamos aqui com o professor Fábio James e ele vai falar um pouco do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Professor, o que você acha do tratado? Bom, sabemos que durante o período da Guerra Fria, que durou de 1945 a 1991, ou seja, era um conflito não declarado entre a União Soviética e os Estados Unidos, os dois países desenvolveram as bombas atômicas. Né? Primeiramente, os Estados Unidos já lançaram mão dessa arma durante a Segunda Guerra Mundial, lá em Hiroshima e Nagasaki, e logo depois a União Soviética conseguiu tecnologia para poder então produzir uma arma atômica. Então, esse tratado de não proliferação, ocorrido lá nos anos 80, fez com que as sociedades, os países, tanto os países do mundo, que entrassem em um clima de tranquilidade com relação à questão das armas nucleares, que seria, vamos dizer assim, uma guerra nuclear seria extremamente nociva para o mundo. Porque todo mundo sabe que a energia nuclear, ela sendo usada para fins pacíficos, ela é uma energia limpa, que não polui, que não destrói a natureza,
Mas, sendo usada para fins bélicos, para fins de guerra, ela pode provocar realmente uma destruição gigantesca no mundo. Então você pensa assim, se houvesse um conflito armado para valer entre soviéticos e americanos durante a Guerra Fria, eu acho que nós não estaríamos aqui para contar essa história. Né? Com certeza a vida do mundo seria extinta numa guerra nuclear. E aí, esse tratado de não proliferação, tudo bem, ele foi assinado principalmente pelos Estados Unidos, pela União Soviética, mas em outros países também que faziam parte dos blocos capitalistas e bloco socialista também assinaram. Só que alguns países não assinaram esse bloco. Aí a gente tem alguns países produzindo ainda armas nucleares para fins, né, para, vamos dizer assim, para fazer propaganda do seu governo, para fazer propaganda dos seus regimes, como o caso da Coreia do Norte, como o caso da China, como o caso também deixa eu agora perdi o nome, Paquistão e a Índia. São países que pouca gente sabe, mas possuem a tecnologia da bomba atômica, certo? E aí, já imagina, né? Imagina se você, um desses países, ou os americanos, ou qualquer outro país tente entrar em guerra com outro país desse, ou então tente um conflito com esse outro país que possui a bomba atômica. Seria uma temeridade para a sociedade, seria uma temeridade para o mundo, porque a bomba atômica, ela não é um brinquedo, ela não é uma coisa que você vai, não é uma bala de revólver, não é uma bala de uma pistola, certo? É uma bomba atômica, ela provoca uma destruição gigantesca, você não tem a dimensão do que ela pode destruir, do que pode acontecer, certo? Então, em relação a questões de uso da energia nuclear, né? A energia limpa, será que ela é limpa mesmo? Será que ela é perigosa? Será que ela não tem perigo? Claro, todo tipo de energia, de recurso energético que é produzido no mundo, ele tem seus benefícios e tem os seus malefícios. No caso, vamos lembrar, por exemplo, o caso mais recente, então foi o caso da usina de Fukushima, no Japão. Teve lá tsunami, houve um superaquecimento do reator de energia nuclear, e aí contaminou, né? Houve então uma contaminação gigantesca naquela região do Japão e provocou lá um certo, vamos dizer assim, um certo mal-estar, um certo problema para as populações daquela região. Inclusive as pessoas tiveram que ser deslocadas das suas casas para evitar a contaminação. Inclusive contaminação de água, contaminação de alimentos, contaminação de peixes, certo? Outro caso interessante que a gente lembrar foi aqui no Brasil, certo? Em 1987, foi um grupo, uma família de catadores de lixo encontrou uma cápsula de Césio 187 lá em Goiás, certo? Então, essas pessoas achavam que aquilo ali era um brinquedo para as crianças e tal, eles abriram a cápsula e aí começaram a brincar com aquele pozinho que tinha dentro do núcleo da cápsula. Aquilo era Césio 187, provocou um dos maiores desastres ambientais que eu digo no sentido nuclear do Brasil, ou seja, muitas pessoas morreram, muitas pessoas ficaram mutiladas, tiveram problemas de saúde seríssimos, como câncer, certo? E também teve o caso de Chernobyl em 86, certo? Chernobyl foi um caso também bastante marcante porque houve uma explosão gigantesca no reator e a nuvem radioativa atravessou toda a Europa, inclusive chegando à costa dos Estados Unidos, certo? Então tem um perigo sim, mas é energia limpa. Tem o risco, mas é energia limpa, certo? Professor, você é a favor ou contra o tratado? Eu sou a favor, porque uma guerra nuclear seria bastante nociva para a sociedade, para o mundo, né? Provavelmente, se houver uma guerra nuclear, provavelmente seria a decretação da extinção da vida humana no planeta. E o que você acha dos 4 países que não fazem parte do tratado? Devem ser fiscalizados constantemente pelos órgãos internacionais, como a ONU, como os Estados Unidos sempre estão lá à frente dessa fiscalização, certo? Eu acredito também que deveriam, vamos dizer assim, ter um pouco mais de cuidado com relação ao tratar com esses países, né? São países que têm uma vocação bélica, uma vocação de guerra bem interessantes. Nós temos, por exemplo, a Coreia do Norte, que é comunista. Não que o comunismo seja errado, mas devido à maneira com que eles fazem o comunismo. O que mais? Temos o Paquistão, um país muçulmano, né? Temos a Índia,
país vizinho que luta lá com o Paquistão pelo domínio da região da Caxemira, então pode acontecer, os dois países são adversários politicamente falando, e também nós temos o Irã, né? O Irã é um casinho, né, perigosinho. O presidente do Irã, ele às vezes ele se irrita demais, né? Então é possível que esses países sejam fiscalizados. Claro, a ONU tem que, claro, como nós dizemos na nossa linguagem cearense, né, tem que botar moral, né? Então a ONU tem que fiscalizar, tem que ver o que esses países estão planejando com essa produção de armas nucleares, certo? Professor, mais uma pergunta. Você é a favor da utilização da energia nuclear como forma de devolução de energia, né? Sim, com certeza. Aqui no Brasil nós temos duas usinas nucleares, a usina de Angra 1 e a Angra 2 do Rio de Janeiro, certo? Então, o projeto original das Angras, né, Angra 1 e Angra 2, eram de ser 11 usinas nucleares. Mas devido à época lá, o governo militar, certo? Não conseguiu verba suficiente para produzir as outras. Porque ela é limpa, ela não polui, ela não solta fumaça, ela não desmata, ela não desloca pessoas para a construção de barragens, né? E aí, sendo utilizada de maneira correta, ela vai produzir energia do mesmo jeito que produz uma hidrelétrica, uma termoelétrica, né? uma energia eólica. Okay? E além do mais, é renovável. Depois de falar com estudantes e professores, agora vamos falar com pessoas especializadas. Trouxemos aqui para o estúdio para falar sobre energia nuclear, a técnica de planejamento do Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, o IPEA, Suzana L. Suzana, a radioatividade ela é importante? Independente de ser importante ou não, ela está presente. O Sol é a maior fonte de radiação que existe do universo. Ele emite radiação e essa radiação nos afeta. Nós conhecemos os efeitos nocivos da radiação dos raios ultravioletos. A gente precisa ter a consciência de que não é o fato de os raios ter sido negligenciado no acidente em Goiás que a humanidade deixou de fazer e utilizar os raios. Então, a energia nuclear ela é usada, por exemplo, na saúde, tanto para o diagnóstico como para a cura. É um importante mecanismo que a medicina dispõe hoje, então não é por conta de acidentes que deixamos de usar essa energia nuclear. Esse ano fazem 100 anos do naufrágio do Titanic, nem por isso as pessoas deixaram de andar de navio. Primeiramente, precisa tomar consciência de que a radiação natural existe e a radiação artificial produzida pelo homem para a cura de doenças e para a produção de energia elétrica e para a geração de alimentos, pois os alimentos que nós comemos, que geralmente ficam muito tempo na geladeira e não se estragam, provavelmente eles foram radiados. Então é um bem de valor muito grande para a humanidade. A humanidade não deve abrir mão dele, sabendo usar, obviamente, com todo cuidado e segurança. É um bem que tem que ser usado para a humanidade. Mariana, isso que a Zana falou é muito importante, porque as pessoas não têm conhecimento dos benefícios que a energia nuclear pode nos proporcionar. E quando escutam falar, sentem medo. Você acha que há uma falta de informação a esse tipo de energia? Com certeza. Por exemplo, se alguém colocasse aqui um medidor de radioatividade, todos nós nos surpreenderíamos de nosso ambiente ter radioatividade. Existe uma radioatividade de fundo na natureza e depois vem aumentando a intensidade da radioatividade até ultrapassar o nível permitido. Aí que surgem os problemas. Para completar o que a Suzana falou, quando fazemos uma tomografia, um elemento radioativo é injetado na veia. E geralmente as pessoas não sabem que estão levando uma dose de radiação no sangue. Acabamos de ver uma participação especial do jornal BB com o nosso jornal. E vamos ficando por aqui com mais um capítulo. Até a próxima!
Vai. Gostaria de, mais uma vez, mandar um beijo pro professor Newton.